Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Padre Elvis do canal Lançai as Redes nas Redes. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da confissão. Quero convidar você a conhecer como é o confessionário. Você que talvez tenha medo, dificuldade, não teve essa experiência maravilhosa do que é o encontro com o Cristo misericordioso, tem a experiência do abraço do Pai. Vem conosco, vem participar dessa formação. Espero que te ajude. Vamos lá. Vamos lá, aqui ao fundo nós temos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que representa pois, o amor de Deus, o coração de Jesus, símbolo do amor de Deus, a misericórdia que brota do coração de Jesus, recebendo aqui na porta do confessionário os penitentes. Nós vamos entrar aqui no confessionário para ver como é o confessionário por dentro. Então aqui no confessionário nós encontramos o genuflexório, é o lugar onde os penitentes se ajoelham para confessar os seus pecados, né? E ao lado nós temos aqui a imagem do filho pródigo, né? Aqui nós vemos o pai das misericórdias que acolhe o filho. Os detalhes dessa imagem é belíssimo, porque é um amor do pai, a firmeza da mão do pai que dá segurança, conforto, firmeza ao filho que volta, e essa mão um pouco mais, digamos, feminina, que é a ternura, a bondade do amor de Deus, que é materno e paterno ao mesmo tempo. Do outro lado fica o sacerdote, nós vamos passar lá para ver, acompanha a gente agora, vamos lá. Bom, e desse lado aqui, né, fica o sacerdote, nós vamos entrar para ver como o lugar onde ocupa o sacerdote que atende os penitentes. Pois aqui nós encontramos a cadeira onde o padre se senta e a estola sacerdotal, essa pequena estola aqui que representa o poder sacerdotal, né? Nós vemos aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que está aqui, né, acompanhando sempre o padre também, para que o padre recorde que ele deve acolher os penitentes como Maria acolhe os filhos, com muito amor, com muita paciência, com muita misericórdia, escutando, atendendo às confissões. E do outro lado se sentam os penitentes, ou se ajoelha para poder confessar os seus pecados. E aqui, em nome de Cristo, nós perdoamos as faltas, né, das pessoas que se aproximam para receber o perdão de Deus. Nós vamos agora falar, né, de maneira mais detalhada a grandeza, a beleza, a maravilha desse sacramento. Convido a todos vocês a terem essa experiência do amor de Deus, da misericórdia de Deus, através do sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Lançai as Redes nas Redes. Se você gostar desse vídeo, convido você a deixar o teu like, assinar também o sino de notificações, divulgar o canal para que muitas pessoas também possam conhecer, muitas pessoas possam ser beneficiadas com essas formações e o canal possa alcançar muitas almas também, e assim lançarmos as redes, né, do Evangelho para pescar as almas também nas redes sociais, nesse continente digital, né, o sexto continente digital que precisa ser evangelizado também. Seja também um evangelizador, divulgue o canal, né, e participe conosco dessa formação. Deus abençoe. Meus caros irmãos, mas o que é propriamente o sacramento da confissão, desde o ponto de vista doutrinal, espiritual? No Catecismo da Igreja Católica você vai encontrar outros nomes também referidos ao sacramento da confissão. Por exemplo, sacramento da penitência, sacramento da reconciliação, sacramento da confissão, sacramento do perdão. O sacramento da confissão, do perdão, da penitência, é um sacramento da reconciliação com Deus, ou seja, é um sacramento que foi instituído pelo próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados depois do batismo. O sacramento que propriamente perdoa os nossos pecados é o batismo. O batismo é a graça que nós recebemos, a graça santificante, que nos sana as feridas do pecado original, mas também eleva a nossa natureza, nos faz participantes da natureza divina. Esse é o efeito, um dos efeitos do sacramento do batismo. O que acontece? Que ao longo da nossa vida, nós somos propensos a cair, porque nós estamos também numa luta, num combate espiritual, e estamos trilhando um caminho de santificação, um caminho de salvação. E ao longo do caminho, às vezes, nós caímos e às vezes nós sucumbimos à tentação. E claro, Deus prevendo toda essa situação que nós encontraríamos, Deus nos dá, por meio desse sacramento, um remédio salutar. O remédio que é
o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, que nos reconcilia com Deus, que nos faz voltar aos braços amorosos do Pai da misericórdia. Então é um sacramento de cura, é um sacramento que perdoa os pecados após o batismo e nos concede a graça da reconciliação com Deus e recuperarmos a graça batismal. E agora nós vamos explicar assim, para você que tem às vezes receio, medo, dúvidas sobre o sacramento da confissão, como fazer uma boa confissão. Como nós temos que fazer uma boa confissão, como entender, o sacramento, mas também, principalmente, como viver esse sacramento. Espero que ajude a todos vocês essas reflexões que nós vamos fazer agora. Primeiro, são 5 passos importantes para fazer uma boa confissão. O primeiro passo é um cuidadoso exame de consciência para você ver o que há no teu coração e que precisa ser curado, que precisa ser sanado. E examinar a consciência é o quê? É colocar-se diante de Deus, pedir luz ao Espírito Santo para que Deus mostre aonde você errou e aonde você precisa mudar, aonde você precisa se arrepender e, consequentemente, renunciar a isso e seguir avançando na vida espiritual. Como faço um exame de consciência? Primeiramente, você recorre aos mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos da lei de Deus que, se você não conhece, recomendo que você busque aí no Catecismo da Igreja Católica. É muito fácil. Os 10 mandamentos. Então, você faz um exame de consciência à luz dos mandamentos, por exemplo. Os pecados capitais. Você faz também um exame de consciência para ver em que pecado que você falhou e que pecado você precisa pedir perdão dos pecados capitais. O mal que nós fizemos, nós nos confessamos, mas também nós muitas vezes nos confessamos pelo bem que nós deixamos de fazer, o bem que eu deixei de realizar. Então não só confesso do mal que eu fiz, que também, claro, principalmente, mas também e o bem que nós muitas vezes deixamos de fazer. Fomos negligentes, indiferentes, displicentes, Enfim, primeiro ponto, portanto, exame de consciência à luz dos mandamentos e baseado nos pecados capitais, os mandamentos para te iluminar sobre o teu comportamento. Segundo passo para fazer uma boa confissão, atitude de dor, pelos pecados cometidos. Uma vez que você se dá conta aonde você errou, pois a atitude de sincero arrependimento desses pecados, que são de 2 tipos. O primeiro é um arrependimento perfeito, que nasce do amor, é o que nós chamamos contrição. A contrição perfeita nasce sempre do amor. Nós vamos comentar agora. E o segundo é o arrependimento imperfeito, que nasce mais da atrição, ou seja, inspirado pela fé, claro, mas ainda, claro, é imperfeito, nós vamos comentar agora. O primeiro ato de arrependimento de contrição perfeita é porque, diante de um Deus que é tão bom, tão amoroso, tão carinhoso, que é nosso Pai, nós o ofendemos muitas vezes, nós o desobedecemos, nós o ferimos, nós o decepcionamos. Quando você toma consciência disso, surge um arrependimento profundo do coração, motivado pelo amor. Não quero mais ofender o meu pai, não quero mais decepcionar o meu pai. Me comportei como um mau filho. Então esse amor move você ao arrependimento pelos pecados cometidos, por ter transgredido a lei de Deus, a lei de um Deus que é tão bom para conosco. A atrição é um arrependimento imperfeito, porque ele é inspirado pela fé, mas não tanto por causa do amor a Deus, de tê-lo ofendido e decepcionado, esse Deus que te ama tanto, senão pelas consequências daquilo que você fez. Então você pesa de todo o coração as consequências, ter ferido as pessoas, ter desobedecido, ter feito coisas que não é edificante para um cristão. E também, claro, o medo disso aí, o medo do castigo, o medo de se condenar, medo de ir para o inferno. Então chama-se atrição. Mas devemos nos confessar independentemente dos 2 sentimentos. Se você está sentindo uma contrição perfeita, maravilha. Se você ainda se confessa só por causa do medo das consequências, confesse-se também por quê? Porque a atrição confessada gera contrição. É a graça que vai atuar. Então a graça vai suprir, digamos, aquilo que deveria ser um ato de arrependimento perfeito, que já é fruto da graça, já você obtém a graça da santidade, da santificação pelo arrependimento perfeito, mas
A atrição, que não é o arrependimento perfeito, é mais por medo e pelas consequências do mal que você fez, mas confessando, a graça suple a atrição e se torna contrição perfeita, porque dá a graça ao penitente. Então, primeiro passo, um cuidadoso exame de consciência. Segundo passo, atitude de dor e arrependimento pelos pecados cometidos, que pode ser perfeito esse arrependimento ou imperfeito, de atrição ou de contrição. Terceiro passo para uma boa confissão, o firme propósito de não cometer mais esses pecados. Essa é a característica de um verdadeiro arrependimento, é o quê? O propósito profundo, a determinação, né, de não cometer mais os pecados. Então, eu não posso me confessar ainda aberta a possibilidade de cair de novo, ou desejando provar de novo do pecado, ou não estando predisposto a lutar contra o pecado, né? Isso pode invalidar o sacramento, porque uma das condições fundamentais para que o sacramento seja válido é o firme propósito de não cometer mais os pecados. Olha, padre, eu vim me confessar, mas amanhã eu vou brigar com a minha mulher, viu? Porque ela fez isso, isso e isso. Olha, eu vou brigar com o meu chefe, porque ele fez isso, isso e isso. Olha, padre, eu vim me confessar, mas eu estou com uma raiva do meu cunhado, porque tal e tal coisa, eu vou falar para ele um monte de... Você não está arrependido. Então isso, né? Enfim, os exemplos não são os melhores, não é para a gente entender. Propósito firme de emenda, ou seja, de não cometer mais os pecados. Quarto ponto, né? Firme propósito de dizer também ao sacerdote todos e cada um dos pecados, né? É o que se chama confissão. Então, uma vez que você se faz o exame de consciência, uma vez que você se arrepende, uma vez que você tem o firme propósito de não cometer mais os pecados, você diz os pecados ao confessor, de forma humilde, de maneira sincera, né? Você fala os pecados, né? Tem pessoas que têm medo, a gente vai comentar isso agora, tem pessoas que têm medo de falar para o sacerdote os pecados, né? E aí põe no Facebook, põe no Instagram, tudo que está fazendo, né? E conversa com os vizinhos, com os amigos, né? Mas na hora de enfrentar ali, né, a verdade da vida, né? Mas enfim, somos humanos, temos essas lutas, essas dificuldades, mas temos que vencer, meus queridos. É importantíssimo dizer todos os pecados. Quando nós não dizemos os pecados, nós nos tornamos cúmplices do demônio. O demônio quer justamente isso, que você esconda, que você não se abra, que você guarde para si, né? Como se Deus não soubesse dos pecados, como se Deus... Mas, enfim. E último ponto, né, para uma boa confissão maravilhosa, que vai dar muito fruto na tua vida espiritual, é cumprir com a penitência. O que é isso? É uma satisfação ou uma reparação do erro cometido, né? Às vezes uma oração que o padre vai pedir, ou algo, um ato de caridade, enfim, né, o que o padre vê oportuno ali, o diretor espiritual, o confessor, te orientar para reparar aquele mal que você cometeu, né? São Paulo diz, né, muito claro, no capítulo 12, versículo 21 da carta aos Romanos: vence o mal com a força do bem. Vence o mal com a força do bem. Recapitulando, vamos lá. Primeiro ponto, exame de consciência. Fazer um exame diante de Deus, suplicando a graça, a luz do Espírito Santo para ver o que há no nosso coração. Segundo, arrependimento pelos pecados cometidos, né? Se o arrependimento é sincero, movido pelo amor a Deus, profundo amor a Deus, ter ferido o coração de Deus que nos ama tanto, é o arrependimento de contrição, movido pelo amor, né? Se é imperfeito o arrependimento, que é mais por as consequências do erro cometido, ou por conta do medo, do castigo, é atrição, mas ambos já é ação da graça em nós. Terceiro, firme propósito de não cometer mais, né? Firme decisão de não cometer mais esses pecados. Quarto, dizer os pecados ao confessor. É importante dizer todos e cada um dos pecados, né? E quinto, cumprir com a penitência, que é uma satisfação ou reparação pelos erros cometidos. Né, peço a você que dê o teu like aí no vídeo, que é muito importante. Se você gostou, né, dê o teu like, é muito importante, que ative aí o sino de notificações para o canal crescer também. Isso é muito importante, que muitas pessoas sejam alcançadas também, né? Façamos crescer esse canal, né? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.